Eu gostaria de deixar aqui algo para nós refletirmos um pouco. Porque eu tenho visto, irmãos, ou todos nós, que o mundo não melhorou em coisa nenhuma. Apesar de toda a tecnologia, todo assim, os benefícios de que a ciência, né, conhecimento trouxe ao homem, nós ainda permanecemos como aqueles que brigavam, pegavam nas espadas e tudo, iam para o campo de batalha. Brigamos, matamos uns aos outros. E eu queria deixar essa palavra, não em nome de Deus, porque existem muitos deuses. Se você parar para pensar, existem milhares de deuses no mundo. Mas eu quero falar em nome do Criador. Porque, apesar de existirem milhões de deuses, só existe um Criador. E é em nome dele que eu quero deixar aqui essa reflexão, para você refletir, para você pensar um pouco. Porque eu sei que muitas pessoas não têm tempo para pensar. Estão ocupados com uma coisa, ocupados com a outra, e nessa correria toda que esse mundo moderno tem para nos oferecer, e que nós temos que acompanhar o pique desse mundo, nós paramos de pensar e deixamos que as informações que entram na nossa mente, no nosso coração, sejam o que há em nós. Nós aceitamos tudo sem questionar, sem pensar, sem raciocinar, porque ficou muito fácil nessa era moderna. A informação nos bombardeia por todos os lados. Mas isso não quer dizer que a informação que está aí, correndo para todo lado, é a verdade. Porque nós sabemos que quem rege esse mundo é o príncipe da mentira. É aquele que é mentiroso desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Jesus deu testemunho dele, que quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio. Então, como que nós podemos esperar ouvir a verdade num mundo que é dominado totalmente por ele? O único jeito de nós ouvirmos a verdade é se nós formos para a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor disse. Como que nós podemos identificar a verdade se nós não temos conhecimento da palavra de Deus e da verdade que Deus nos trouxe? Porque durante esses 2000 anos que Jesus esteve na Terra, o mundo não melhorou. Se o mundo tivesse aceitado Cristo, o mundo seria diferente. Mas as obras que nós vemos, que testificam contra nós, que nós somos culpados, porque pelas obras é que os homens serão conhecidos. A justiça do homem vai ser conhecida pela justiça que ele faz, e não pelo aquilo que ele fala, ou aquilo que ele diz, ou pensa que ele é. Por isso é necessário uma reflexão, parar um pouco e ver o que está acontecendo. Se você não sabe dos fatos, vai procurar. Porque eu vou dizer uma coisa para você. A história, ela não pode ser mudada. A história é algo que quando você pisou num certo lugar, a tua pegada ficou ali. Não tem jeito de apagar ela, porque você pisou ali. Se você voltar para trás, não for uma pessoa que sempre está olhando as coisas nesse exato momento em que a humanidade está nesse exato momento, você não vai saber o que aconteceu lá atrás.
Porque tudo o que aconteceu lá atrás é o resultado do que está acontecendo agora, nesse momento. Nós estamos vivendo as escolhas e tudo mais que a humanidade fez para que a humanidade chegasse a esse momento, e as coisas que estão ocorrendo nesse momento são exatamente aquilo que nós produzimos. É o resultado do que nós plantamos, é o resultado dos caminhos que nós seguimos. Então, irmão, você tem que se educar. Você não pode aceitar tudo que se fala nesse mundo. Porque na maioria do que se fala nesse mundo é mentira. É engano. É falsidade. Porque existe um grupo de pessoas que está matando, destruindo a terra. E tudo isso porque eles são apoiados por esse mundo. Porque eles têm o apoio para fazer essa chacina. Para continuarem com essas coisas indefinidamente. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, agora estão querendo fazer uma Terceira Guerra Mundial. E nós dizemos, a culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é nossa. É nossa, é tua e minha. Porque nós não falamos a verdade. Porque nós somos ignorantes. Porque nós, muitas vezes que temos que colocar os nossos pés no lugar certo, nós comprometemos a nossa fé. Comprometemos a nossa lealdade ao nosso Criador. Tomando lugares sem saber que muitas vezes a mão do que está matando faz com que a minha mão fique suja de sangue. Quando Pilatos trouxe Jesus e apresentou a ele a Israel, depois de terem zombado dele, batido nele, humilhado ele, e trouxe para o povo, Pilatos de toda maneira quis livrar a vida dele. Por isso ele propôs uma tentativa de livrar Jesus da morte. Ele propôs que Barrabás fosse, que o povo escolhesse, que ficasse na escolha do povo. De que lado, a quem eles iam matar. Porque era matar. A questão ali era matar. Era destruir a vida. E aquele povo, por não saber, por ter ouvido os seus instrutores religiosos da época, por nunca querer entender exatamente quem era aquele homem que estava ali, sendo condenado à morte injustamente, excitado pelos religiosos, pelos interesses religiosos da época, eles crucificaram o Senhor. E até hoje mentem. Até hoje na igreja do Senhor se mente dizendo que eles não foram responsáveis pela morte do Senhor. Foram sim, porque foi eles que pregaram o Senhor com 3 pregos lá. Foi eles que rejeitaram o Senhor. E se você não tomar cuidado, você vai fazer o mesmo, sem estar sabendo o que está fazendo. É por isso que eu tô em distress, meu irmão. Eu levantei essa manhã chorando. Chorando. Não somente pelas vidas que se perdem, que estão sendo mortas nesse momento, mas por tua alma também. Porque parece que nós
perdemos a nossa humanidade. Nós não sentimos mais nada. As pessoas morrem. Nós olhamos na televisão, vidas dilaceradas, brutalmente mortas. E nós não condenamos isso. Mas pelo contrário, quando nós damos o nosso apoio a quem quer que seja que esteja matando, nós estamos matando junto. Nós estamos sendo responsáveis pela morte daqueles que nós apoiamos a matar. Não se surpreenda que quando Jesus voltar, você vai estar do lado errado. E você vai perguntar, mas quando que eu fiz isso? E Jesus vai te responder, quando você deu o teu aval, quando você fez propaganda de uma mentira, que pela mentira as pessoas morreram. Pela tua falta de conhecimento e de coração e de humanidade, você permitiu que crianças, mulheres, sejam mortos. E isso em nome de Deus. Que Deus é esse, irmão? Eu só conheço um. Jesus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o que desceu dos céus para me mostrar quem é o meu Deus. Porque quando eu olho para Ele, eu vejo Deus. Quando eu olho no Filho, eu vejo o Pai. E se você age de maneira bruta, hostil, porque você não precisa colocar a tua mão numa arma para matar alguém. Tudo que você tem que fazer é aprovar. É aprovar aqueles que vão fazer esse tipo de coisa. Entende o que eu estou dizendo? Deus não vai olhar para você e dizer, oh, coitadinho, ele não sabia. Sabe por que ele não sabia? Porque eu estou te avisando hoje. E hoje eu estou livre hoje da tua alma, porque eu estou te avisando. Pare com esse negócio de apoiar criminosos. Se você quer orar por alguém, ora por todos nós, porque todos nós estamos em trevas. Para que Deus abra os nossos olhos. Para que Deus encontre justiça em nós. Para que Deus tenha realmente prazer em nós. Como seres humanos que fomos criados. Pois eu estou falando assim. Me perdoe se eu estou falando assim. Tão francamente. Mas é que eu não tenho dormido. Eu não consigo dormir. Eu não consigo mais dormir. Sabendo que tem gente morta. Que nesse exato momento, crianças que ainda nem entenderam por que vieram ao mundo. Se você, meu irmão, se você acha que isso é justo, então eu não te conheço como meu irmão. Você pode mentir para quem for quer que seja, mas você não é meu irmão. E também você não conhece o meu Deus. Porque o meu Deus não me ensinou assim. Era isso que eu queria falar. Era isso que eu queria dizer.